Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou agora a TV, estamos aqui falando sobre economia. No bloco passado, nós estávamos conversando um pouquinho essa questão da implicação da economia nos candidatos. Você falou que hoje, se fosse a candidatura do Ciro, seria sua. Mas nós acompanhamos também que perde-se, pelo menos na minha opinião, muito tempo discutindo assuntos privados nas eleições públicas. Por exemplo, homossexualidade, religião, são assuntos que fazem com que principalmente as redes sociais virem palcos de guerra. Palcos de guerra. Na sua opinião, esses assuntos realmente são pertinentes de uma eleição presidencial? Influenciam no voto? Ou, na sua opinião, nós estamos em um país atrasado nesse sentido? De fato, influencia no voto. Racismo também, né? É isso, uma questão de atraso, né? Isso acho que tem que ser debatido de fato, tem que ser colocado não só posições numa eleição, né? Colocar a minha posição política quanto a isso, o que eu vou fazer, mas sim você olhar, se você vê de fato que existem grupos organizados, né? Você tem que tratar ele como população e como você vai levar ele para o futuro à frente, cara. Não adianta você falar agora eu quero anular o movimento LGBTQ, na verdade agora. Não adianta você querer anular isso. Ou também não adianta hoje em dia você querer tirar a bancada evangélica da Câmara. LGBTQ? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer. O que é queer? Que é queer. Queer é uma sigla, acho que é americana, que quer dizer diversidade. Em si, aí, porque parece que tem grupos que não se inserem. Nada desses, né? Aí estão no queer. Estão no queer. Eu não entendo muito, minha namorada que é socióloga e dá umas explicações. Isso. Enfim, acho que são bandeiras que têm que ser tratadas, tá? De fato, não tem que ser palco para você decidir se aquele vai ser o presidente, porque a nossa questão hoje, não que isso não seja importante, é importante, a gente tem que tratar, mas de fato com política pública, tá? Mas a gente tem uma questão muito mais séria hoje, que é a economia, que é o emprego no país. Eu acho que isso não tem que ser palco só de assim, eu apoio o movimento LGBTQ, todos os votos vêm para cá. Ou eu apoio aqui o movimento negro, meus votos vêm para cá. Não tem que ser só de fato análise como essa. Tá? Você não tem que só se priorizar de fato, você tem que priorizar de fato uma nação. Você votaria no candidato publicamente gay, assumido? Votaria, presidente da República? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho também agora da questão, voltar um pouquinho à questão local. Na sua opinião, como economista, nós temos como prever, ainda na gestão do atual prefeito Rafael Diniz, um deslocamento da dependência do poder público com os royalties nítida, ou ainda vai ser está se preparando para um novo governo? Então, na verdade, Rafael Diniz está se preparando, né? Esse ano foi um ano, acho que, de conhecer de fato a situação do município. Primeiro tem aquela questão que ele não teve a transição, sim, enfim. Então foi um ano de conhecer o problema, identificar, gerar análises e de fato, ano que vem você tomar ações. Você vê superintendentes rodando o município na parte de agricultura e tiram foto, enfim. Isso tudo está na página da prefeitura, tá? Então você vê que a prefeitura está trabalhando de fato de uma forma que ela está prevendo para o futuro. Futuro ano que vem, Cláudio? Não. Futuro é 2019? Não. Futuro pode começar em 2020, quando a situação do município estiver redondinha economicamente, quando as dívidas começarem a ser pagas, né? Enfim, o município tá com credibilidade também no mercado, empresas começarem a vir para cá. Isso vai ser uma série de fatos. Qual, na sua opinião, a visão dos bancos com relação ao poder público municipal? É um poder público seguro para se contratar? Sim, de fato, hoje as empresas enxergam hoje como um governo mais sério, tá? De fato. Apesar do que no outro governo tinha uma situação mais favorável, né, por conta dos royalties, e a empresa ia para lá e via assim, aqui é o lugar da gente poder colher recursos. Ou seja, o banco pensa, vou lá, vou emprestar e vou ganhar dinheiro. Mais ou menos isso, tá? No atual governo, acho que as instituições pensam de fato em expandir, até interiorizar agências, por acreditar que o município está sendo tratado de uma forma mais séria. Vou conversar com você um pouquinho sobre uma das grandes polêmicas do município de Campos, que é o cheque cidadão. Sim. Né? Ele, ao contrário do que muita gente acha que ele acabou, ele não acabou, ele foi suspenso e vai retornar no que vem dentro de outros moldes.
E o que me preocupou muito, Sandra, é que quando eu entrevistei aqui a secretária de Assistência Social, a Sana, ela comentou que diante da análise feita por eles, as pessoas que se valiam do cheque, praticamente zero não migrou economicamente, ou seja, não ascendeu classe social, não cresceu, continua na extrema dependência. E nós chegamos até o final do ano quase 32 mil pessoas, quando a área, se analisa nisso, bastariam 6 ou 7 mil para realmente. Esses benefícios de cinturão de contenção de pobreza, o cheque cidadão, você como economista, ele é louvável? O que ele dá de prejuízo e de positividade para Campos e até para o comércio? Olha, no geral, os programas de distribuição de renda são sensacionais, tá? São sempre muito válidos. Em países aí da Europa existe, inclusive, renda básica de cidadania, que toda a população recebe uma renda básica do governo federal. Enfim, então, de fato, quando mostra em pesquisas, mostra muito mais de que as pessoas deixam a situação de pobreza, passam a consumir, muitas vezes montam algum negócio, às vezes que é negócio dentro de casa, fábrica de sacolé, monta alguma coisinha, uma fábrica de batata palha, e assim vai e começa a crescer. É por isso, só que um programa de distribuição de renda, qual o problema de Campos? Ele não veio com alguma outra política pública que fizesse que essas pessoas saírem da situação de miséria ou de extrema pobreza e passassem a se tornar autônomas. Então, assim, o governo federal, foi em 2003, né, que começou o governo de Lula, colocou o programa, meu Deus, daqui a pouco, Léo, programa de renda mínima, você está falando? Renda mínima. Só que ele colocou também o MEI, né? E aí começou a mudar um pouco o cenário. Mostra que 40%, 42%, o último relatório, que essas pessoas tinham parado de receber o benefício. Enfim, e Campos não, Campos é diferente. Campos só aumentou o número de pessoas que recebiam. Claro, de uma forma eleitoreira, que aconteceu aqui, pessoas inclusive que nem precisavam e recebiam benefício, que tinham esquemas, né, de voto, enfim. E de fato não teve política pública voltada a tirar o pobre da situação de pobreza, mas sim só dar um auxílio e manter capricho de voto. Como economista também, qual o impacto que você vê do aumento da passagem social? Ela hoje saiu de 1, foi para 2, mas, por exemplo, a Morro do Coco, que era 7, vai unificar também. O impacto que eu digo dessas pessoas irem para o trabalho, o impacto do patrão no pagamento da empregada doméstica, qual a leitura que você vê desse impacto do aumento da passagem? De fato, das medidas impopulares, eu acredito que essa foi a que mais atrapalhou de fato, em até mesmo questão que pode gerar uma certa recessão em emprego, alguma coisa do tipo. Porque isso muitas vezes aumenta o custo do empregador, né? Porque o cara que dá o vale transporte, ou muitas vezes aquela pessoa também que depende de vir trabalhar ao centro como diarista, alguma coisa do tipo, ela passa a ter um custo maior. Então, de fato, isso talvez é que tenha atingido a população mais na veia, sabe? Mais, teve impacto no emprego. Teve impacto no emprego também. Agora, nós sabemos que nós temos um problema muito grande também em Campos de ônibus. Itinerário de ônibus, por exemplo, Farol de São Tomé, os lugares de Santa Maria, Santo Eduardo, Espírito Santo. Horários de ônibus. Horários, isso faz a dificuldade. Isso também gera impacto na economia? Gera sim. Por exemplo, se você tem uma linha de ônibus que ela é ruim nos horários, você consegue ter menos pessoas empregadas daquela região. Vamos colocar aqui lá em Guandu, sim, por exemplo. Quantas pessoas trabalham talvez no comércio aqui? Será que não é porque os horários de ônibus são ruins? Então, será que os horários de ônibus são ruins para eles poderem chegar no horário aqui, ou ficar o dia todo? Então, isso também impacta. Será que aqui em Guandu não seria um pouco mais desenvolvido hoje? O comércio lá seria um pouco mais desenvolvido se tivessem muitas pessoas que estivessem trabalhando aqui no centro e levassem um recurso para lá? Então, olha como que isso é sério, isso impacta diretamente. E o que eu vi, assim, desde quando começou o programa do Passagem R$1, né? Ele só colocou a Passagem R$1, não melhorou de fato as linhas de ônibus, não melhorou o nosso transporte público. As vans, eu acho que supriram muito essa necessidade. Esse transporte alternativo que gera uma economia. Ontem eu estava passando ali na Beira Valão, uma fila de mais de 150 pessoas aguardando para as mães. Como é que equaliza isso sem dar um impacto econômico? Porque então, ali gera renda, né? Gera renda. Assim, não estou falando não é para acabar as vans, não. Não, tá? Claro, isso que eu estou querendo dizer, a inclusão dela nesse contexto econômico. De fato, tem que ter uma política pública, né?
Porque não tem, é irreversível, né? É irreversível. A van não tem como você retirar. Isso gera hoje muitos empregos, enfim. De fato, é você regularizar ela, manter a fiscalização forte, regularizar também a situação de quem trabalha como cobrador dentro da van, sim, enfim. Se pode ficar em pé, se tem que ficar sentado, como tem que estar o estado da van, velocidade, tem que para se tornar de qualidade, tem que ver de fato quanto a isso, tá? Nós temos 3 minutos, mas eu ainda queria te fazer uma pergunta. Uber e táxi, qual é o custo-benefício dessa grande guerra, né? Porque muitos dizem que o táxi paga muitos impostos, aliás, paga o que tem que pagar e às vezes não está oferecendo um serviço em regra de alguns com muita qualidade, aí veio o Uber que não paga nada, mas faz um serviço melhor de qualidade. Qual é o consenso econômico? Vale a pena ter os dois na Praça de Campos? Ou não vale? Isso eu tenho uma crítica muito grande a esse assunto. De fato, a Uber contribui com pegar 25% do motorista, né? E de fato o recurso não ficar aqui. O recurso, além de não pagar imposto, ele vai para fora do país. Hoje é uma empresa que está avaliada em 7 bilhões, né? Alemanha, em 7 bilhões de dólares. Então, assim, olha a magnitude disso sem pagar imposto nenhum aqui no país. E isso vai gerar custo para a nossa seguridade social. Porque esse cara que ele trabalha no Uber... Ele pode bater de carro, ele pode adoecer, ele não está contribuindo. Não. Então, assim, por que esse cara não tem que ter talvez uma MEI? Por que esse cara não tem que ser regularizado? Por que não tem que taxar talvez menos? Então, de fato, eu acredito que o governo tem que olhar isso com os olhos. Inclusive, a responsabilidade terceira de quem está no carro, né? Sim, sim. E quanto aos táxis, eu acredito que os taxistas têm que, de fato, passar os aplicativos, passar cartão, tem que inovar. Ele perdeu espaço por, de fato, não ter investido nos últimos anos. Mais de 700 taxistas nós temos. Sim. Assim, e eles que sustentam, de fato, assim, com impostos, né? Meu querido, nós temos 2 minutos. Eu queria agradecer muito o seu carinho, a sua atenção e que você usasse esses 1 minuto e meio, mais ou menos, finais para deixar 1 minuto, né, para você fazer as suas considerações finais e desde já deixando o Grupo de Comunicação Terceira Via também à sua disposição. Primeiro agradecer, Cláudio, a chance novamente de ter vindo aqui, me colocar à disposição, tá? Também estou nas redes sociais, quem quiser conversar, às vezes sobre alguns determinados assuntos, né? Sandro Figueiredo, lá no Facebook, Instagram também Sandro Figueiredo. Bate-papos, gosto muito também de fazer debate. Também, né? Faço palestras também, quando precisarem de fazer convites, né? Educação financeira. Na maioria das vezes, atendimento ao público, também faço. Educação financeira que deveria estar nas escolas também, desde criancinha, né? Sem dúvida. E a última que eu dei, por exemplo, foi uma creche aqui da cidade que tratava com crianças de 5 anos de idade. Beleza. Estamos aí terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.